Oi, pessoal que segue a ata, pessoal de mente aberta, sempre disposto a se descobrir, né, aprender coisas novas. Olha quem eu trouxe aqui hoje, o Frederico Ciongoli. Ele é advogado, já não advoga mais, mas trabalha no judiciário, é constelador sistêmico e todo mundo conhece ele, eu tenho certeza, por causa da constelação do Brasil. Todo mundo já viu isso. Eu mesmo postei no grupo da ATA milhões de vezes essa constelação, porque eu sempre achei, antes de você fazer a constelação, eu sempre achei que nós temos uma alma órfã, o brasileiro, né? E eu olhei aquela constelação e falei, tá aí, faltou a gente reverenciar o pai também, né? Tem todo aí um conteúdo da exclusão do nosso pai. É por isso que a gente é do jeito que é, né? A natureza. Além disso, ele é um especialista em falar sobre doenças na constelação. É um tema apaixonante para mim, porque ele abre a cabeça da gente em relação à nossa postura de vida. Frederico, muito bem-vindo Obrigado. à nossa linda entrevista, que eu estou louco para ver a repercussão que vai ter. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Cíntia? Obrigado pelo convite. E vamos lá, um assunto que faz parte da minha vida. Eu comecei a entrar nessa área da espiritualidade, da astrologia, da constelação por causa da doença. Por isso que eu achei importante, Que fantástico. é importante a gente começar aí. Sim, ele é astrólogo também. A gente está falando de começar aí, é porque além de toda essa bagagem, o rapaz é astrólogo, ou seja, ele está conectado com o universo. Frederico, me conta essa história, como é que você entrou, né, nessa visão sistêmica da saúde, o que foi que aconteceu? Então, fazendo uma apertada síntese, né, claro, eu com 20 anos de idade, hoje eu tenho 47 primaveras, né, estou há 47 primaveras aqui no planeta Terra, Hum? mas quando eu tinha 20, meu pai faleceu e eu desenvolvi um problema no intestino, um problema crônico que eu vivia, assim, a média hospital pronto-socorro era uma vez a cada 2 meses, por 15 anos. Assim, hospital, os médicos já me conheciam, porque era sempre o mesmo problema, intestinal, cólicas, onde as alças intestinais elas se esticavam e eu ficava 8 horas tomando Buscopan para a coisa melhorar. Bom, resumindo, eu com isso, aos 20 anos de idade, eu praticamente naquela época era quase um ateu, né? Não sabia nada de astrologia, nada de nada, era só um estudante de direito. Eu comecei a entrar nessa área mais da espiritualidade e principalmente na metafísica, na relação da mente, psique, espírito com o corpo, para me entender. Não queria ser nada, eu queria me entender, né? E aí eu entrei nisso, já com 20 anos eu comecei a estudar alguns autores da Califórnia, na época ainda era muito tímido esse conhecimento da relação do corpo e mente. Comecei a estudar e fazer as relações disso. E aí, já com os 26 anos, comecei a trabalhar com advocacia e astrologia ao mesmo tempo, até que eu pude largar a astrologia completamente há 15, quase 17 anos já. E aí eu vivi de astrologia, só de astrologia durante quase 10 anos, vivi na Turquia de astrologia, era meu ofício único, astrologia. Enquanto isso, óbvio, eu estudava muito constelação. E nessa época que eu fazia astrologia, eu comecei a combinar astrologia também com esse estudo da metafísica da saúde. Então, a cada cliente que eu atendia da astrologia, eu fazia um formulário a respeito da saúde dele e fazia umas comparações psíquicas do que eu estava estudando. Então, ou seja, eu estou nessa aí da saúde, da doença, essa polaridade que a gente vai falar, há 20 anos, né? Um pouco mais, né? Se for ver, mais. Então, é um estudo assim que é onde tudo começou na minha vida, né? Essa questão da saúde. E não é E muito, aí, né? O que não é muito importante a gente ter um exemplo de vida, né? E isso, entrar dentro de algum assunto específico. exatamente. E aí eu comecei aí a constelação entrou. Eu sabia que faltava alguma coisa, né? Porque a metafísica tradicional, quando se estuda, eles relacionam muito o lado psicológico com as causas das doenças. Mas na verdade, às vezes a causa da doença não é psicológica, ela é sistêmica. Então Uhum. foi aí que entrou a constelação e aí que tudo se uniu.
E aí o trabalho ficou muito forte e é isso que eu vou começar a falar agora da questão das doenças, né? Principalmente da causa. O que esse fenômeno da doença, da saúde, né, e da doença é uma polaridade. Tudo bem? Você quer? Posso falar já assim, já direto? Respiro? Vamos lá? Eu fico aqui só babando, né? É, João. Então vamos lá. Então, ó, tudo na vida é polaridade, tudo. Dia, noite, bem e mal. Isso é uma das leis herméticas, né, da lei da polaridade. Nada existe sem a dupla, né? O duplo. Tudo é ligado com polaridade. Então, a saúde está ligada o quê? Com a doença, né? Polaridades opostas. Então, isso é muito importante. Então, o que acontece? A gente, depois do iluminismo, renascimento, quando a gente estava saindo da Idade Média, houve um sufocamento, uma repressão de toda aquela sabedoria ancestral, né, da Idade Média, da Antiguidade, do Egito e de tudo, não vamos entrar nisso, mas houve um racionalismo, supressão dessa ideia do lado mais emocional e espiritual do ser. Então aí entrou a medicina e sufocou completamente esse conhecimento. Então hoje a sociedade tem uma ideia completamente equivocada sobre a doença e a saúde. Completamente. A gente vive numa mentira inacreditável. Sim. Essa mentira tem a ver com esse engano que a doença é algo que se manifesta no nosso corpo de uma forma, às vezes, caótica ou acidental, ou porque sua alimentação não é muito boa, ou porque a genética simplesmente não está funcionando, então você desenvolve a doença. E, na verdade, a doença nunca é desenvolvida por acaso, por um incidente do corpo, ou muito menos por uma alimentação que não é saudável. Claro que a alimentação saudável vai melhorar muito o corpo. Isso não é segredo para ninguém. É só você fazer um teste. Você ter uma alimentação saudável, o seu corpo vai ficar mais leve, você vai funcionar. Mas provocar uma doença, isso é uma mentira. Aquela coisa, você é o que você come. Mentira. Isso é parcialmente. Sim, se você só comer lixo, vai ficar mais pesado. Então, mas as pessoas colocam isso como se fosse tudo alimentação. E já está provado que não é. Tem gente que é vegetariano desde criança e tem várias doenças, né? Isso já está provado. Bom, dito isso, o que eu percebi nessas décadas aí de estudo e observação, tá? Não foi só estudo racional, foi muita observação de vários vieses aí, várias frentes, não só a constelação, como outros estudos, que eu não vou entrar muito em detalhe aqui, senão a gente vai parar amanhã só. Então, o que acontece? A doença, o que acontece? Quem está em controle no nosso corpo? Quem rege os hormônios? Quem rege a nossa saúde? O espírito, a nossa alma. A gente não é oco, não tem nada aqui dentro. A gente tem uma alma, um espírito. Cada um chama de um jeito que quiser, a mesma coisa. Alma, espírito. E as emoções, com isso as emoções. Então, quem está no controle da liberação de hormônio é a alma e as emoções. Então, a nossa saúde está diretamente ligada a como que a nossa alma está lidando com a vida. Tá? Isso é muito importante, isso que está em controle. A alimentação entra em segundo. Claro. E também, óbvio, tem as exceções, o ambiente você vive. Você vive num ambiente onde a poluição é 98%, óbvio que isso aí vai te intoxicar. Estou querendo dizer em condições normais. Exceção, o que provoca a saúde. Envenenamento não é emocional, é uma substância venenosa. Você tomou veneno de rato, você vai morrer, não é psicológico. Claro. Então, radiação, um alimento muito podre, tem que ser muito podre. Isso sim vai causar doença. Fora isso, é a alma que rege, tá? Então, dito isso é muito importante. O que acontece? O fenômeno da doença, né, a outra polaridade da saúde, ela aparece como? Isso eu vou colocar aqui, foi onde realmente eu comecei a perceber com clareza a causa, como que a doença origina, né? Ela é quem se ocupou desse tema e foi brilhante, só poderia ser, óbvio, um alemão, para variar, Dr. Hammer. E eu estou falando da medicina germânica.
super conhecida no mundo já todo mundo conhece, não, quem está nessa área sabe. O Dr. Hamm, ele percebeu, era um oncologista, né, era um médico tradicional, só que um dia ele percebeu, né, resumindo, que as doenças eram manifestadas por choques emocionais. Então ele fez pesquisa e provou através de uma tomografia que antes da pessoa desenvolver a doença, existia um sinal do cérebro já emitindo uma descarga para aquele determinado órgão, e aquela mancha que ele encontrava no cérebro tinha a ver com uma entrevista que ele fazia com o paciente, tinha a ver com um choque emocional. Então ali ele começou a perceber que, peraí, antes da doença tem um choque emocional aí. Então o que ele percebeu, resumindo? Que toda doença, tirando aquilo que eu te falei, envenenamento e tudo mais, toda doença é um mecanismo coerente de defesa do organismo. Perfeito. O organismo, na doença, na produção de um câncer, na verdade, a nossa alma está evitando uma morte imediata. É como se fosse um amortecedor para a gente não morrer instantaneamente. Porque o que acontece? Quando a gente tem um choque emocional, a gente não consegue lidar com aquele problema, o que acontece? Fica uma energia circulando no nosso corpo, e ela é grande, é muito grande. A gente não tem ideia de quanto as nossas energias são poderosas e fortes. Então ela fica circulando no corpo. Então se você não soluciona dentro de você, ela tem que sair para algum lugar. Então o que ela vai fazer? O corpo vai produzir uma doença em algum órgão para servir como para-raio daquela energia. Senão você morre instantaneamente. Então o que a gente chega à conclusão? Que a doença não é nossa inimiga. A doença não está contra você. Você não tem que se livrar da doença. Tem que entender o mecanismo. Ela pode te matar, sim, mas primeiro ela está tentando te salvar. Sim. Isso é muito importante. Por quê? Você vai na livraria, está cheio de gente lá, cheio de livro, best-seller. Lutar contra o câncer. Como assim? Você vai lutar contra você mesmo? Contra algo que está querendo te ajudar? É muito surreal, né? Quase, quando a gente entende o mecanismo. Como está todo mundo mergulhado num equívoco quase assim horroroso, né? Então, aí fica aquela questão do herói, vou vencer a doença. A gente vai entender mais como a gente não tem que lutar contra a doença quando a gente começar a falar do lado sistêmico, né? Mas assim, então, por aí já dá para entender que a doença não é algo que a gente tem que lutar contra, e sim tratar, tentar decodificar o que está de errado na nossa vida. Se é psicológico ou se é sistêmico, tá? Então, só dando um exemplo, quanto tempo a gente tem, só para a gravação? A gravação normalmente é 40 minutos, 45 minutos. Não vai dar tempo, tá ótimo. Então, o que acontece? Dando um exemplo para vocês entenderem. Esse exemplo é clássico dele, eu pude atestar em inúmeros clientes, já na época de astrologia, nem na época da constelação, já provei ali, já identifiquei ali. Vou dar um exemplo clássico das mulheres que perdiam os maridos, as mulheres que tinham grandes perdas na vida, e elas sentiam que com aquela perda do marido, que era o provedor, no caso, elas estavam ameaçadas, se encontravam num estado de ameaça de poder sobreviver e prover os filhos que estavam lá. Então aquela mulher tem um conflito interno onde ela fala, meu Deus, como que eu vou prover os meus filhos, meu marido não está mais aqui. O que o corpo faz, então, com aquela energia que está no corpo? Ela vai exatamente para o órgão onde a mulher provê, que são os seios. Sim. Mas os seios, ela amamenta, ela provê, ela nutre o bebê. Então, como ela se sentiu incapaz, o corpo entende assim, bom, a gente precisa produzir mais células mamárias para produzir mais leite, que significa produzir mais, né? Sim, alimentar. Isso, alimentar. Só que o corpo, ele entende, óbvio, de uma forma arcaica, óbvio, né? Então, aquela mulher começa a desenvolver o quê? Um câncer na mama. Então, aquele câncer na mama vai dar um tempo para ela se trabalhar, para ela se autoconhecer, para mergulhar nela mesma e ver o que está de errado em mim. Esse mergulho pode levar à cura ou não.
Isso é um mistério da vida. Às vezes chegou uma hora dela também. Tem essa que a gente não vai entrar ainda. Às vezes a doença é uma hora, é uma manifestação que vai além do nosso controle. Chegou a hora de partir daqui. Seu tempo na Terra acabou, tá? Mas quando o tempo na Terra não acabou, você tem esse tempo para se autoconhecer, não ficar, eu vou me livrar disso aqui. Então, como eu sempre falo para as pessoas, mas isso eu vou deixar mais para o final, quando eu falar da doença de origem sistêmica, eu não vou falar agora. Por enquanto, eu quero só concentrar nessa questão da doença como uma causa psicológica, tá? Então, acho que ficou claro, né? Essa questão, como que o corpo reage. Outro exemplo, é muito clássico também, é câncer no estômago. Às vezes, o que significa isso? São as pessoas que não conseguem digerir um trauma, né? Você não digere a comida, mas você também, às vezes, não digere um trauma. Então, aquilo fica e o corpo entende, precisamos digerir mais rápido. Eles multiplicam a célula exageradamente e isso é o fenômeno do câncer, né? São a produção das células exageradas. Dito isso, em apertada síntese, né? Que isso aqui é uma pequena amostra, mas que já dá para iluminar bastante. A gente entra aí agora no campo que é um campo fantástico. Aliás, é onde a gente realmente mergulha num conhecimento muito mais profundo sobre o ser humano e essa unidade, né, que a gente pertence à família. Então agora a gente já entra na causa sistêmica das doenças. Tá? Então, antes de entrar na causa, só faltou uma frase para fechar. Então, às vezes a cura de uma doença psicológica está no decodificar, entender aquele processo. Então, se eu entendo aquilo, por exemplo, no caso da mulher, ela entendendo que aquilo é uma preocupação excessiva, ela não está confiando realmente na vida. Então, se ela faz um trabalho onde ela começa a confiar nela mesma e na vida, aquele câncer não vai ter mais motivo para continuar se proliferando. Porque você resolveu o conflito interno, então o corpo ele pode, não existe mais carga emocional para lidar. Então, a doença por si só desaparece. Então, dito isso, a gente entra então agora na questão sistêmica, das causas das doenças. Elas são muitas vezes sistêmicas, muitas vezes mesmo, tá? Se a gente colocar numa porcentagem, claro que é impossível, mas perto de 60%. Ou 70%. Ou 70%. É assim, isso eu falo baseado nos percussores do Bert Hellinger, que se ocuparam muito das doenças, né? Tem especialistas, o Hausner, né? Eu esqueci sempre o nome dele inteiro, depois eu posso até passar para vocês o livro dele, eu li o livro dele em inglês, mas parece que saiu em português. Ele foi um cara que se ocupou demais, um terapeuta, ele é psiquiatra, eu acho, psicólogo, psiquiatra, se ocupou demais, é o cara que tem mais experiência em doença, saúde e doença nas constelações, tá? Então, o que a gente percebe nas constelações? Que às vezes a doença se manifesta essa doença que se manifesta não tem origem psicológica, ou seja, você não produziu a doença. Essa doença está ligada, quando a gente abre a constelação, muitas vezes ela está ligada a uma exclusão. Alguém que foi excluído se manifesta através, vamos dar exemplo de novo, de um câncer, para denunciar o sistema familiar uma exclusão. Mas, gente, assim, muitos casos de constelação, de doença, está ligado à exclusão. Vou dar um exemplo prático, que sempre tem que acompanhar com um exemplo prático aqui mesmo da constelação. São inúmeros, mas tem uns chocantes, tá? Eu sempre passo os mais chocantes. Uma mulher que ela teve um filho, ela é muito saudável, ela era nadadora de longa distância no mar, muito saudável, nunca teve problema nenhum de saúde. Então ela engravidou, teve o filho. Quando ela teve o filho, ela nem saiu do hospital. Por quê? Depois que nasceu o filho, 2 dias depois ainda, ela se recuperando da cesárea, o pulmão dela começou a parar de funcionar.
do nada. Então, as irmãs desesperadas me ligaram para fazer uma constelação com elas aqui. Ela me autorizou, a pessoa que estava doente me autorizou. As irmãs vieram, a gente fez a constelação em grupo. E o que apareceu? Que a causa do... Por que o pulmão estava falecendo, né? Estava parando mesmo, ela estava quase morrendo, literalmente. Entubaram e tudo mais. Aquele pulmão estava ligado, olha que coisa incrível. Aquele pulmão estava ligado a um segredo de família, não Olha, revelado. Então, a doença onde eu quero chegar, não só, às vezes, a denúncia de uma exclusão, mas muitas vezes denúncia de um segredo. É um segredo que precisa vir à tona. Então, ele vem através de uma doença. Então, a gente constelou, aquele pulmão estava ligado ao quê? A mãe biológica dela. Então, a mãe dela, que criou ela a vida inteira, escondeu isso dela. Não era a mãe biológica. olha que interessante. Então, ela escondeu dela a vida inteira e a constelação revelou que a mãe biológica é uma outra pessoa. As irmãs saíram daqui estarrecidas, não entenderam nada, mas como? Fizeram o DNA e realmente não era a mãe dela. Então, você vê como as doenças são algo muito complexo. Muito complexo, elas são... Mas a última coisa que elas são, algo que a gente tem que lutar contra. Tem que tratar, claro, tem que estar no hospital, precisa sim da medicina tradicional, né? Eu falei no início que a medicina tradicional sufocou uma sabedoria, mas óbvio, graças à medicina tradicional, a gente vive mais, a gente vive melhor. Não estou fazendo apologia contra a medicina tradicional de jeito nenhum. Mesmo porque, graças à medicina tradicional, os remédios tradicionais, eu aliviei o meu problema no intestino aí por 20 anos quase. Então, eu sou extremamente grato à medicina tradicional. Só que há um exagero, isso que eu quis dizer. A medicina tradicional exagerou, foi longe demais. Na verdade, o que acontece é exatamente a exclusão. É a exclusão da espiritualidade e, Isso. e da energia, de nós estarmos incluídos dentro de um universo, é que está causando o problema e não a medicina especificamente, porque a outra parte também é errada. Você não precisa, você só precisa de ervas. Não, Isso. precisa também da outra parte. Então, vamos incluir, né? E é exatamente a inclusão que traz a cura, né? Completa. Isso. E puxando isso, Cíntia, que você falou, esse é um fenômeno, é um problema mundial em todas as áreas, a polarização, né? Ou é isso ou é aquilo. Então a gente não vai para nenhum lugar, né? Então a gente tem que encontrar o lugar do meio, né? Então você vê isso na política, você vê em todo lugar, né? Black Lives Matter e tudo mais que está acontecendo aí, é polarização. Ou é isso, ou é preto ou é branco. Uhum. Então a gente está caminhando, sim, isso que está acontecendo no mundo, não é por acaso, por uma harmonia, o caminho do meio, né? Então, voltando, então as doenças têm essa questão sistêmica. Então, o que dizer, então o que fazer, né? Porque o pessoal quer cura, né? O que eu quero? Eu quero cura. Falo isso de uma forma um pouco até irônica, porque às vezes a cura não é o melhor caminho no momento, tá? Mas não vamos entrar nisso, que é um pouco mais profundo por enquanto. Não vamos entrar nisso, não, aí vai misturar muita coisa, vai ficar muito forte, talvez, porque a gente vai falar da morte, mas não vamos chegar lá ainda. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, a constelação, quando você faz uma constelação e descobre que é a origem sistêmica, eu tenho inúmeros casos que a cura foi instantânea. Sim. Impressionante os feedbacks que eu recebo. Às vezes é instantânea, às vezes não. Às vezes a gente faz, descobre, por exemplo, então é excluído, então fala para a família incluir aquela pessoa na alma da família, né? Faz uma homenagem àquela, tem várias formas de trazer aquela pessoa que foi excluída, mesmo que já faleceu. E o que a gente percebe na prática? Que às vezes ameniza o problema de saúde, não cura totalmente. Então Sim. tem de tudo, tem cura imediata, tem melhora, e tem um terceiro fenômeno que não melhora nada. É a hora da pessoa ir. É, Porque a também. vida é um mistério. A gente não está aqui para agora constelação, descobrir a causa das doenças, está tudo resolvido. Óbvio que não. Claro que não. Então, por isso que tem esses três vieses: a cura total, amenizar e a morte, que às vezes chegou a hora. É. Às vezes a pessoa tem que ir através de uma doença.
Então, a gente faz esse trabalho, espera e reverencia o mistério da vida, que a vida é um mistério, a gente sempre tem que reverenciar, e aguarda. É isso que eu falo com os clientes. Ah, o que eles estão eufóricos, e eu entendo, né, com muita expectativa. Então, eles perguntam, o que vai acontecer agora? Não sei. A gente fez o trabalho, o que vai acontecer está na mão, cada um fala do jeito, está na mão de Deus, está na mão da existência, está na mão da sabedoria cósmica, é tudo a mesma coisa. E ainda tem um quarto item, né? Às vezes a pessoa, mesmo vindo, fazendo uma constelação, olhando de frente o problema, não significa que ela esteja aceitando. Ela também tem a opção, porque faz parte disso, ela fala assim, eu não quero ver isso agora, né? E isso também vai causar um outro resultado. Então a gente tem que falar mesmo, eu não sei, né? Aquilo que tinha que ser feito foi feito. Exatamente, essa é a quarta hipótese, é verdade. Perfeitamente. E é interessante que Descobri. é interessante que é interessante que a gente também está muito, a sociedade ainda está muito apegada à saúde, né? Esse que é um outro problema, que o ideal é ficar saudável. E isso não é verdade. Às vezes você tem que ficar doente sim por um tempo. Não estou falando apologia à doença, mas o que eu estou querendo dizer é muito sutil, tem que tomar muito cuidado. Mas essa busca exagerada que está acontecendo no mundo pela saúde é uma doença. É uma doença, deixa de ser. Por quê? Porque é uma ilusão. Às vezes você achar que você tem que ficar toda hora saudável. Porque a doença faz parte do nosso crescimento. Ela nos traz a algo que a gente precisa olhar, ou pessoal ou sistêmico. Uhum. Então, a gente ficar também, relaxar na doença. Tudo bem se cuidar, mas também não ficar desesperado para o resultado da saúde total. Isso é muito importante. É. Você quer rebater alguma coisa, Cíntia, assim, porque eu fui falando direto, né? Ah, eu tô, perfeito, eu tô aqui. Falei, estou aqui babando, né? Porque eu acho fantástico, fascinante é, essa coisa, e nós estamos vivendo esse momento mesmo, é de olhar as crenças que nós temos, né? E colocá-las de frente e ver se aquilo está servindo para alguma coisa. E eu acho que um Covid da vida, se bem que já estou cheio de falar sobre isso, mas um Covid da vida, ele está nos dizendo, vamos ver isso de uma outra maneira. E ninguém está muito preocupado em se questionar, em mudar padrões. Não é fácil você olhar para uma doença e falar assim, eu estou precisando me curar. Ela está vindo aqui para me alertar e me ajudar a me transformar de alguma maneira. Não é fácil, claro que não. Mas é melhor, eu sempre digo para cliente meu, né? O pior você já fez, que é resistir ao processo de evolução. Você já fez o pior. Agora é mais fácil, é muito mais fácil. Exato. Né? Mas pode Exato. estar perfeito isso daí. Que bom. Mas é por isso que tem que dar uma respirada também para eu continuar intuindo e pensando aqui. E isso que você falou é aquele momento que eu falei que chegou a hora de falar o mais importante, na verdade. Primeiro eu tive que discorrer a respeito da causa psicológica, sistêmica, para falar o mais importante, que quando a gente ganha essa consciência, e eu continuo ficando doente, viu, gente? Tá? Isso tem também. As pessoas percebem que talvez a gente trabalha com isso, tem muito conhecimento, e a gente não fica doente, que a gente é especial. Então, é especial, continua ainda doente, claro que não daquela forma que eu fico, mas de vez em quando alguma coisa acontece comigo. E o que eu faço? Eu me recolho, e não é doença grave, às vezes é sei lá, uma gripe forte, ou às vezes é até acidente, tá? Até contusão também não é por acaso. Não é. É o seu corpo mesmo já programando uma coisa para você parar, Uhum. tá? Então, quando acontece alguma coisa no meu corpo, que não nem precisa ser grave, mas que me deixa lá 3 dias de cama ou muito mal, eu me recolho. Eu primeiro falo e falo sim para o problema. Eu não tento, o que eu vou fazer para me livrar disso? Então, se é um problema, uma dor nas costas, então você vai lá, deita e é como se você se auto
abraçasse, né? Você se automassagear. É quase um reiki, mas não um reiki no sentido de se livrar. Uhum. Você bota a mão na área, no órgão que você está doente e fala sim. Isso é muito importante. Eu aceito isso. Isso veio para me transformar. Então, eu estou de acordo. Sim, Parece bobo esse primeiro passo. Esse primeiro passo já diz, você já se livra ali de cara, mas fazendo isso do fundo do coração, tá? Não do nível mental. Você fazendo isso com a sua totalidade, aceitando o que está acontecendo com você, você já alivia muita carga ali. Você já não está lutando contra, como falam aí para você há 100 anos para fazer. uhum. Então você já entra em sintonia com o universo e com a sua alma. Ok, aceito, vamos lá. Só esse aceitar, eu já tive experiências eu mesmo e de clientes, só o aceitar, já, a doença já, às vezes, tá? Também isso não é só aceitar que vai curar. Mas às vezes só o aceitar já ameniza demais o sintoma. Sim, Porque você começa a entrar em sintonia com o que tem que ser. Então, às vezes, vem alguma imagem, é muito interessante. Às vezes você está lá, é quase uma meditação, sim. Você fecha os olhos, coloca a mão lá no órgão afetado e fala, sim, eu estou de acordo. Muitas vezes vem imagem de infância, ou uma imagem de uma briga que você teve há 2 meses. Então, ali o seu corpo já dizendo onde está o problema. Então, ali você começa a trabalhar. Então, se você, claro, aqui a gente está falando, é como eu tenho a experiência, então para mim fica mais fácil. Claro, agora você vai falar para uma pessoa que é engenheiro, então talvez ele precise de uma ajuda. Então, aí ele vai para um terapeuta. sim. Ele traz esse, eu fui lá, fiquei doente, comecei a falar sim para minha doença, que eu ouvi lá a gravação do Frederico. Só que tá me vindo umas coisas aí, umas imagens da infância que eu quero trabalhar com você, psicólogo, ou constelador, ou reikiano, sei lá, qualquer tipo de terapia. Então isso você já, entendeu? Você já começa a trabalhar. Então os resultados vão ser incríveis. É o que a gente diz, é olhar de frente. Na verdade, para tudo teria que ser assim, né? E Isso. como eu brinco muito, que nós vivemos num planeta de excluídos. E nós somos, a gente precisa se reintegrar, né? Por quê? Porque a gente tem guerra, tem aborto, tem perda, tem morte, né? Tem extermínios, tem revolução, tem pestes. Então, nós somos um planeta de excluídos. Se a gente não conseguir olhar para a gente mesmo de uma forma integrativa, pertencendo ao universo, a gente não consegue começar a se curar. E esse é o processo que o Frederico está falando. Né? Quando você olha para você mesmo e aceita uma doença, você está dizendo sim para algo que faz parte do seu corpo, do seu processo, da sua vida e da sua consciência. Por quê? Porque você também pertence a um movimento universal. É simples assim. Claro que é simples para quem olha diferente, né? Eu entendo que às vezes a pessoa que passou a vida acreditando nos potinhos de remédio só e que ela está sendo punida porque ficou doente, né? A maior parte das pessoas pensa isso, né? Nossa, estou doente. Daí é outra história, né? Tem a vítima por trás de todo um comportamento, enfim. Mas, de qualquer maneira, é essa mensagem que está sendo passada, né? É dar aquele estalo, deixar fazer, deixar despertar, né? É o despertar. E a constelação, ela tem um instrumento fantástico, né? Para despertar as pessoas. Fala a verdade. Sim, muito. E interessante que isso que você está falando do excluído, né? O mundo está totalmente cindido, né? Uma cisão, a gente está cindido no final, né? Uns mais, outros menos, né? Mas é interessante que quando a pessoa quer se livrar da doença, então às vezes ele quer se livrar de alguém, né? Sim, De algum membro da família, ele nem percebe. Então é exatamente o oposto. Então, tem um excluído aqui, então eu preciso fazer exatamente o oposto. Não se livrar da doença, verdade. mas absorver ela dentro da minha alma que ela se dissipa. É isso mesmo. É interessante, é muito interessante quando a gente tem uma visão da doença. E claro, gente, aqui eu não estou falando, então agora fala um sim para a doença e esqueça a medicina tradicional, um chá que vai melhorar. Óbvio que não. Então, tem alguma coisa, então procura um chá, uma erva que melhora, ou um remédio tradicional.
mas você vai fazer os dois ao mesmo tempo, né? Mas não, você vai tomar o remédio, eu falo para todo mundo, você vai tomar o remédio, seja ele ervas ou medicina tradicional, mas não com aquele ansiedade de se livrar. De sim, ok, mas eu estou vendo, estou olhando para mim, mas eu também tomo algo que meu corpo vai acelerar o processo de cura. Tudo bem, não tem problema nenhum. É, Né? e eu acho fantástico. E eu acho que não há outro caminho. O caminho é a gente se olhar mesmo e olhar as coisas de uma maneira diferente, né? Não tem jeito. Eu vou Exato. você, eu já disse, eu vou te chamar aqui para você fazer parte das lives. Eu vou colocar ele online, né? É só ele me arrumar. Vocês não fazem ideia do tempo que demorou para a gente conseguir acertar o dia, não é? Né? Com coisas, né, dos dois lados, mas eu vou trazer ele para uma live da série Constelando, né? Vamos ver, o pessoal pede o que é, e também sobre astrologia, porque eu quero ver essa visão sistêmica que ele tem, né? E passar para vocês também essa informação, que eu acho fantástico. Frederico, você tem algum lugar que você faz post, faz artigo, ou livro, ou algo do tipo? Tenho. Na verdade, eu não tenho blog, eu não escrevi ainda nada, estou em processo de Uhum, escrever. Tudo que eu posto é YouTube e Instagram. YouTube com meus vídeos, Instagram algum comentário, ou às vezes alguma coisa. Mas por enquanto, claro que ainda vai sair, que é uma surpresa, que ainda precisa ainda ficar em segredo. uhum. Vai sair, se Deus quiser, aí um livro, mas por enquanto é YouTube mesmo, que eu vou reforçar o YouTube. Porque pode perceber, meu YouTube eu posto muito pouco, É, muito, muito pouco. Mas o mundo mudou, porque eu não era um cara, eu sou muito artesanal. Eu jogava lá meus vídeos que eu fazia no judiciário, mas para falar a verdade, eu não achava que esse negócio de virtual era uma coisa. Mas o mundo mudou, uhum. e eu tenho que me adaptar. Então, eu vou começar, principalmente agora a partir de agosto, até arrumar as questões aqui do que eu estou fazendo, postar muito mais no YouTube, tá? Então, o YouTube seria realmente uma fonte muito boa aí. A gente tinha resistência, né? Dizer, não, isso aqui não, né? E nós Sim, também nos reformulamos, nós também abrimos a cabeça e dizemos, vamos ver do que se trata, né? Que depois que a gente se adapta, a gente olha e diz assim, meu Deus, a quinta dimensão, ela é energia. Então, aqui, essa tela de computador aqui é só, na verdade, um material. A energia, ela está atuando de qualquer maneira, né? Nós é que éramos um pouquinho estúpidos e não entendíamos isso, né? Então, a gente precisou desse ensaio aqui isso. as nossas, né, deixar a gente mais, né, tinindo. Exatamente, exatamente. A gente faz uma constelação online e diz, meu Deus, não é que isso acontece mesmo. Claro, né? Energia é energia, né? Frederico, eu fui te interrompendo um pouquinho, né? Mas tem algo que você queria deixar gravado aqui, alguma coisa, alguma dica, alguma coisa assim, antes da gente terminar ou não? Eu acho que eu falei bastante, viu? Eu falei, acho que, assim, de uma forma Tem, para entregar a primeira mensagem, acho que tá bom. Mais que isso também daí já é outro vídeo. aí outro vídeo, é. É Porque outro, senão tem que ficar com o essencial aí, né? mesmo porque esse vídeo é para chacoalhar vocês mesmo, para vocês olharem e falar assim, olha, essa moça que toda vez grava essas coisas, traz esse conteúdo sempre maluco, é melhor eu olhar para o outro lado, depois você volta, ouve de novo, e daí liga. Então, para mim, é o Frederico, né? Diz, Isso, explica isso direito. claro. O que eu poderia falar, assim, para as pessoas que quiserem me acompanhar nos vídeos, né? O nome inteiro, eu não sei como que você vai deixar, meu Frederico Ciongoli, tanto no Instagram como no Ó, YouTube, é Frederico Ciongoli. Frederico Ciongoli, Instagram, YouTube, qual é o telefone de São Paulo de contato? É 11 971335703. Gravaram, né? Se puder, por causa do Ciongoli, se você puder, não sei, deixar meu nome escrito em algum lugar, acho que ajuda, né? Aparece aqui, né? Ah, tá, aparece. Tá o seu nome, tá vendo como o meu aqui, então tá aparecendo o nome no vídeo. Mas de qualquer maneira também é anunciado, né, o vídeo dele,
a entrevista que eu fiz com ele, com o nome dele, como já foi anteriormente citado. Não tem problema nenhum. Frederico, foi um prazer enorme ter você aqui. Volto a dizer, me fala se você aceita fazer as lives, a gente vai, marca, e gratidão imensa por esse aprendizado, essa partilha aqui incrível sobre saúde. Ele já começou arrasando, né? Saúde e doença são as mesmas coisinhas, né? A gente vive no mundo dual e é por isso que a gente precisa mudar a caixola, eu não é? Exatamente. Mas obrigado pelo convite, Cíntia. Sim, vamos combinar assim as lives, só que mais para agosto, tá? Tá melhor. Bem finalzinho já de julho daria. A gente vai conversando. Tá bom. A gente se fala. Beijo. Tá bom? Tudo de bom para vocês. Tchau.